que estamos sendo disciplinados, porque a vara é para as costas dos tolos. E Paulo aqui falou a essa igreja: disciplina. Amém. Vamos ver Mateus 18. Mateus significa presente de Deus. É grego, nome grego. Mateus capítulo 18. Se você ler 7 capítulos de Mateus por dia, a leitura é emocionante. Em 4 dias você lê o evangelho todo. Teve uma vez que eu li 45 capítulos da Bíblia, dos Salmos, e não parava, meus irmãos. Leia a Bíblia, você vai gostar. Você vai se empolgar. Mateus capítulo 18, verso de número 17. Vamos ver lá. E se não as escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui fala de disciplina também. Vamos ler o versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Muito cuidado quando vai fazer isso, hein? Porque todo mundo que você sentir que pecou contra ti, você vai arranjar muita encrenca. Faça isso debaixo de muita oração, debaixo de muita direção de Deus, do Espírito Santo. Porque você tem que ganhar o teu irmão, não ofendê-lo, não pegar ele pelos colarinhos e querer que ele te reverencie. Não é isso. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, o versículo 17 diz à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Muito bem, o que é um gentil? É um pagão, é um adorador de ídolo, é alguém que está no satanismo. E quem é um publicano? O publicano é um desonesto, um coletor de impostos que só ama o dinheiro. Se alguém não se converter por conta da disciplina, a igreja deve considerá-lo como pessoa assim, gentílica ou publicana. Disciplina na igreja. Vamos ver Atos capítulo 1. O livro de Atos nos dá muita referência a respeito da igreja. Atos capítulo 1. O verso que temos é de 15 a 26. Lendo muito a Bíblia. Perdoe, por favor. Capítulo 1 de Atos, versículo 15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com recompensa de iniquidade, por causa das 30 moedas de prata que ele recebeu para trair Jesus. Foi chamado o campo de oleiro, o campo de sangue, que foi feito um cemitério daquele dinheiro, porque ele ficou com remorso, jogou o dinheiro lá no templo, lá, e não podia entrar no gasofilácio, não podia entrar como oferta aquilo lá. Então eles compraram um campo e transformaram em um cemitério para estrangeiros, né? Muito bem. O versículo diz aqui que ele se precipitou e se arrebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então o que aconteceu? Ele se enforcou, claro, o galho, a árvore ou a corda quebraram e ele caiu do espenhadeiro abaixo e com isso o corpo dele rompeu-se nas pedras lá e ele abriu a barriga e as entranhas dele saíram pela barriga afora. Foi notório a todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Assadama, isto é, campo de sangue, né? Que é o campo do oleiro. Versículo 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome
outro o seu bispado. E é necessário que todos os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E aqui então no versículo 23 diz: apresentaram 2 homens chamados José Barsabás, que tinha sobrenome o Justo, e Matias. Daí foi lançado a sorte, Matias então a sorte caiu sobre Matias, ele foi o 12º apóstolo e ficou no lugar de Judas, o Iscariote. Então aqui a igreja, ela resolvia as suas questões, as suas atividades eram tinha cunho teocrático e democrático. A igreja, ela tinha e ela deveria ter 2 oficiais básicos, né? Biblicamente são os pastores e diáconos. Nós vamos ver os textos daqui. Entretanto, hoje a gente tem uma hierarquia ou um sistema bastante diferente do bíblico. Inclusive, meus irmãos, nós chamamos de missionários, né? Mas esse termo missionário não está na Bíblia. Percebe? Então hoje, em muitas igrejas, eles elegem missionário, unge, consagra como você, missionário isso, missionário aquilo. Entretanto, como na época de missões, missionário era aquele que ia para outros campos. E hoje missionários são pessoas que trabalham dentro da igreja, quando trabalham, na verdade, né? Então tem algum cargo, daí chama de missionário. Talvez o certo seria ser diácono, diaconisa, enfim. Como nós criamos algumas... E uma coisa que eu sou muito contra é a maneira com que as pessoas tratam os diáconos nas igrejas. Eles não são serviçais nossos. Jesus era diácono. Diácono significa aquele que serve. E aquele que serve é maior do que aquele que é servido. É o que a palavra diz. Deveríamos ter os diáconos e as diaconisas com muito respeito. Não muitas vezes abusar, como eu já vi em muitas igrejas, que eu prego em muitas igrejas. As pessoas tratando como se fossem empregados deles. Eles não ganham nada. Eles fazem por amor. Limpam o banheiro, organizam a entrada das pessoas. Eles fazem por amor. Não recebem salário para isso. Deveriam ser bem considerados. Eu, inclusive, já vi pastores que pareciam até generais do exército, da marinha, da aeronáutica, tratando mal os diáconos. Eu sou contra isso. Eu acho o seguinte: eu como pastor, eu tenho que lavar o banheiro. Eu como pastor, eu tenho que servir as pessoas. Porque aquele que serve é maior do que aquele que é servido. E Jesus falou para a gente, deixou o exemplo para que a gente seguisse. Mas os pastores e os diáconos eram os oficiais daquela igreja. Vamos lá então, 1 Timóteo, capítulo 3. Andréia deu boa noite, Andréia da capelania. Andréia, boa noite, tudo bom? Como é que está a sua família, os seus pais, a sua irmã? Deus abençoe. É a Andréia Bela que faz bolo. Ah, Andréia Bela, desculpe. Como é que está a sua mãe? Está bem de saúde? E a irmã Maria Aparecida, que é nova, que faz o curso com a gente. Irmã Maria Aparecida, um exemplo para nós. A gente aprende muito com a irmã. Sua dedicação, Deus abençoe. Deus abençoe ricamente. Que essa sede, essa fome de Jesus nunca acabe. E um dia a irmã vai ver Jesus pertinho da irmã. E Jesus vai estender aqueles braços, vai ver aquela mão ferida, né, pelas nossas transgressões, e vai te abraçar. Glória. Louvado seja Deus. Que coisa emocionante pensar assim, né? Primeira carta de Timóteo. Timóteo era um jovem. Ele foi o bispo, o pastor da igreja de Éfeso. Ele era um moço que tinha uma grande experiência com Deus. Ele vinha de berço, a sua mãe, a sua avó tiveram muita participação na vida espiritual que ele teve. Como é importante
a vida de uma mãe, de um pai, de uma avó. Nunca esqueça dos seus filhos. Nunca esqueça dos filhos dos seus filhos, ensinando sempre a palavra para eles. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo fala. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a palavra apóstolo aqui no original é embaixador, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Veja que Paulo aqui também ele dá uma deixadinha, né? Segundo o mandado de Deus significa, ninguém jogou o turim e o mim para mim, as pedrinhas lá da sorte, né? Foi segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus é a esperança da glória. E ele endereça a Timóteo, meu verdadeiro filho. Não era filho da carne, era filho espiritual. Então, consideração, né? A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, na graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Éfeso é aquela cidade lá que tinha a deusa Diana, né? Paulo, ele armou maior confusão em Éfeso, que eles viviam de fazer imagens do paganismo. Na entrada dessa cidade, que era uma cidade marítima, tinha uma grande deusa, um portal, né, para essa deusa, malignidade, para divertir alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se deem a fábulas, tantas fábulas hoje também, né? Tantas fábulas. Bíblia que é bom, falta, mas fábula tem bastante, né? Gente que conta caso, né? Conta piada. Parece que está num show de humor. Parece um stand-up as pregações, né? Fábulas. Nem se lia as fábulas ou as genealogias intermináveis. Os judeus gostavam muito disso. Fulano nasceu de Beltrano, Beltrano de Ciclano, Ciclano... Para que serve tudo isso? Na Bíblia tem um propósito específico, mas os homens gostavam de se preocupar com essas coisas, essa árvore genealógica, que produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Ou seja, ao invés de ficar se preocupando de quem é descendente, se preocupe em edificar as pessoas, né? 5. Ora, o fim do mandamento é o amor, é a caridade, o amor, é o ágape, de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé não fingida. Muito bem. Na Santa Ceia, deveríamos, não fazemos, né? Mas deveríamos comer pão ázimo, sem fermento, porque se estamos fazendo conforme a Bíblia, deveria ser assim, né? Não devia ser pão puma, não devia ser pão da padaria, devia ser sem fermento, porque o fermento é o símbolo da hipocrisia, do fingimento. Uma fé sem fermento. Jesus censurou os fariseus por causa do fermento deles. Levedava toda a massa, né? Muito bem. 6. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, e querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Louvado seja Deus. 9. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. O justo segue a lei. Nem deve se preocupar. Ele faz tudo certinho. Mas para os injustos e obstinados. Aquele que não gosta de respeitar a regra é obstinado. Para os ímpios e pecadores. Para os profanos e religiosos, parricidas. Parricida é aquele que mata o pai. E matricidas, que mata a mãe. Para os homicidas. Até hoje tem pessoas que são assim, mata o pai, a mãe. São homicidas. Filhos de Caim. Para os devassos, para os sodomitas. Sodomitas são homossexuais. Para os roubadores de homens, para os mentirosos. Quem é o pai da mentira, né? João 8,44. Para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então, aqui ele dá as primeiras instruções.
No capítulo 3, quando você pega do versículo de 1 a 13, ele vai falar dos bispos e dos diáconos, que eram os oficiais dessa igreja. Convém, versículo 2, convém que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível, irmãos, não é aquele que não peca. Todos nós pecamos. Irrepreensível é aquela pessoa que, quando peca, pede perdão a Deus e às pessoas. Essa é a palavra irrepreensível. Ou seja, uma pessoa que ninguém pode falar com prova que ele é culpado de alguma coisa. Porque ele é humilde. Ele confessa a Deus, ele confessa as pessoas. Então o bispo deveria ser assim, marido de uma só mulher. E aqui está um grande problema, né? Marido de uma só mulher. Quantos bispos, apóstolos e pastores que já estão na 10ª mulher? É errado. Eu conheço alguns aqui que já vieram na minha mente aqui. É errado. Marido de uma só mulher, até que a morte separe. Ah, mas ela é chata. Glória a Deus. Ah, porque... Glória a Deus. Irmãos, casamento é um só, batismo é um só, Salvador é um só. Marido de uma só mulher. Louvado seja Deus. Vigilante é uma pessoa que vela em oração. Ana Paula entrou agora. Ana Paula, Deus te abençoe, filha. Seja bem-vinda. Deve ser uma pessoa sóbria, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Então o bispo, o pastor, ele deveria ter essa característica. Não dado ao vinho. Não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado. Não contencioso, não avarento. Deve ser uma pessoa que não tem apego às coisas materiais. 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Temos que cuidar da nossa casa, pastores. 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? É verdade. Se eu não cuidar da minha esposa, se eu não cuidar dos meus filhos, ajudá-los, orar por eles, como é que eu vou orar pelos outros? Não tenho autoridade. Não tenho moral para fazê-lo. Percebe? As coisas de Deus, os padrões de Deus são altos para o pastor, para o bispo. Não neófito. Neófito é recém-plantado, não deve ser novo convertido. Para que não se exorbeça, fique orgulhoso, né? Quantas pessoas batem nas nossas costas? Ah, você é uma bênção. Eu sou pecador. Ah, vocês... Eu sou homem falho, finito. Glória a Jesus. Só Ele merece a glória, o louvor, as ações de graça, o poder, a honra, a soberania, o aplauso. Louvado seja o nome de Jesus. Só Ele. Glória a Deus. Porque o diabo pega as pessoas. É enganoso. Você receber tapinha nas costas, o diabo fala assim, manda mais, que ele vai se inchar e vai explodir. Convém também que tenha bom testemunho. O pastor tem que ter bom testemunho dos vizinhos, não é? Tem que ter bom testemunho na família, dos que estão dentro e fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Como cristão, sempre vai ter uma pessoa que não vai ir com a nossa cara. Não vai gostar da gente, vai nos achar chatos, vai nos achar um ET e tantas outras coisas. Fanático, né? Louco, como eu falei no começo. Entretanto, o bispo ou o pastor, ele deve ser pessoa forte de espírito. Amém. Que falem o que falar dele, ele não vai cair no laço do diabo. Tem pessoas que eu fico pensando assim, né? O diabo chegou para Jesus 40 dias com fome, teve fome, 40 dias jejuando, teve fome. Daí o diabo falou assim, se tu é filho de Deus, olha só,
se tu é filho de Deus. Ele sabe que é. Então são nossas pedras em pães. Irmão, já pensou se algum de nós, bobinho, daí a gente já pegava as pedras, ia perfilar, daí falava assim, Deus Pai, transforma numa broa, numa fatia de pão puma, só pro cão ver que eu sou teu filho. Nós não precisamos provar nada a ninguém, irmãos. Nós não precisamos provar nada a ninguém. Às vezes o diabo quer show. E se o homem de Deus não é experimentado, ele cai no laço do diabo. Aula que vem eu vou falar dos diáconos, que também são pessoas que fazem parte de oficiais da igreja local. Queria encerrar essa minha aula louvando a Deus, agradecendo a irmã Cinéia, o irmão Roger, a irmã Ana Paula, a irmã Andréa Belo. Quem mais? O Roger está aí. E todos os que participaram. Vamos orar juntos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa aula, que essa aula venha a abençoar todos quanto ouviram e participaram. Que seja uma preparação, Senhor Deus, para os dias que vamos ter. Ajuda-nos a sermos bíblicos, a amarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos sinceros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrompida. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um que vai assistir, que já assistiu, que vai assistir essa aula e que seja edificado no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Participou também a irmã Carmen Lúcia, Irmã Carmen Lúcia também. A Euri e a irmã Maria Aparecida. Irmã Maria Aparecida, irmã Eurídice, muito obrigado. A Tânia Silva entrou agora. Boa noite. Boa noite, Tânia. Nós estamos já encerrando essa aula e vamos ter 15 minutos de descanso e a pastora Vânia volta daqui 15 minutos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter participado. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a todos. E até daqui a pouco.